Olá, Deus abençoe você, os seus caminhos, a sua família, mais uma vez aqui com o programa Ponto de Luz. E eu quero começar o programa já colocando à sua disposição a nossa central telefônica. Hoje eu tenho ali na central, juntamente com os pastores, a presença do pastor Jacó. Pastor Jacó, todos aqueles que estão precisando de ajuda, desabafar, pedir uma oração por eles ou pelos seus familiares, até pedir uma orientação à central telefônica juntamente com o senhor aí, nós estamos à disposição de todos aqueles que precisam de ajuda. É verdade, pastor Hilton, e a pessoa pode ligar a qualquer momento. Nós temos o WhatsApp disponível 24 horas, o SOS também, e o nosso WhatsApp é o 011 3573 3500. O nosso SOS, pode ligar agora, o número local 92 e o 21 23 3202. 21 23 3202. Os pastores estão aqui de plantão para atender essa pessoa e orientá-la. Obrigado, pastor Jacó. Daqui a pouco eu retorno a ele com nomes que nós vamos incluir na oração. Bem, e eu quero começar o programa de hoje falando com você sobre essa quarta-feira, uma quarta-feira mais que especial. Nós estamos vivendo essa fé, esse espírito, propósito da Fogueira Santa, a campanha de fé dos maiores milagres e testemunhos que nós temos na Igreja Universal. E na oportunidade, os pedidos serão levados por primeira vez a um jardim, lá na Terra Santa, o Jardim do Getsemane. Por esse motivo, nessa quarta, nós daremos sequência falando sobre os mistérios do Getsemane. Este lugar, na Bíblia, ele revela para a gente vários mistérios. E nós estaremos falando disso na quarta-feira. Você que é da Igreja Universal, você que é de uma outra denominação, você deseja, busque uma Igreja Universal próxima a você, ou aqui no nosso Templo Maior, nessa noite de salvação, principalmente às 19 horas. E falando sobre a Fogueira Santa, eu quero começar o programa colocando para você um testemunho. Como eu disse, uma campanha de fé dos maiores milagres e testemunhos. Eu quero que você veja uma história impactante de uma vida que derramou no altar a sua alma, suas vontades, sabe? Obedeceu a Deus, sacrificou no altar e Deus mudou a história dessa vida. Acompanhe. Eu invadi a Igreja Universal para assaltar. Anunciei o assalto ao pastor e ele tentou fugir nesse momento. Eu segurei ele pela camisa, derrubei ele e com a própria gravata eu enforquei o pastor em cima da escada do altar. E o pior de tudo era que a minha mãe era membro dessa igreja. É um local onde eu fui acolhida, aonde eu cheguei com a minha vida totalmente destruída em todos os sentidos, e eu tenho que passar por essa vergonha, por essa humilhação. Ele foi criado na igreja, ele cresceu na igreja, fez parte da EBI, teve a oportunidade de conhecer a palavra, eu sempre criando ele na presença de Deus, tentei de todas as formas blindar o meu filho desse mundo. Chegou o momento que eu tomei o conhecimento de que ele estava usando drogas. Fui conversar com ele, para saber de fato o que era que estava acontecendo, e eu me ajoelhei aos pés dele, pedindo e perguntando o porquê daquilo. E ele friamente, ele segurou nos meus braços, nos meus ombros, me levantou, olhou nos meus olhos e falou: eu estou usando droga e é isso que eu quero. Foi quando eu comecei a praticar pequenos assaltos. Foi o tempo que eu adquiri uma arma e com essa arma eu comecei a fazer assaltos maiores. Comecei a invadir lojas, estabelecimento, lotérica, posto de combustível. Eu era tão frio que durante os assaltos eu tranquilizava a vítima. Eu dava um bom dia, dava uma boa tarde, boa noite, bom dia. Isso aqui é um assalto, não se mexa, eu não quero ferir ninguém, vai dar tudo certo. Quando ele estava preso, ele falava: mãe, coloca um advogado para me tirar daqui, eu vou mudar. E nós nos organizamos e colocamos um advogado e tiramos ele. No mesmo dia que ele foi solto, ele voltou lá para aquele grupo de amizade, no mesmo dia. Eu fui uma das vítimas dele, Então, várias vezes ele foi até a Bíblia lá, abria a minha Bíblia e ia lá para poder pegar os valores que tem dentro dos envelopes. Ele fez isso várias vezes. Então, assim, eu passei muito por isso também. Pegar minhas coisas dentro de casa e vender, pegar minhas coisas dentro de casa e quebrar, eu ser despejada dos locais onde eu morava por conta dos comportamentos que ele tinha, que ele era muito agressivo, chegou a guardar arma dentro da minha casa.
Foram quantos anos de luta? Foram mais de 10 anos, pastor, de muita luta, muito choro. Eu já tinha o Espírito Santo. Então, a importância do Espírito Santo, porque o Espírito Santo é a nossa base. O Espírito Santo, ele é sempre orando, ungia, levantava de madrugada, consagrava a vida deles para Deus, mesmo que eu não visse ele, que ele estivesse distante, eu sempre... Eu adquiri um hábito de estender as minhas mãos e eu falava, chamava o nome dele, Jairson, eu lhe abençoo em nome do Senhor Jesus. Mas quanto mais eu orava, mais aparentemente ele não mudava, porque estava sempre surgindo notícias ruins, né? Olha, o seu filho assaltou, olha, eu vi o seu filho ali usando droga, eu ia para a igreja, quando eu voltava no meio do caminho, às vezes eu via ele sem camisa, de noite, e eu via o meu filho se transformar em um monstro. Eu convidei o meu primo, a outra pessoa, e chamei ele e falei para ele o seguinte, ó, vamos assaltar uma igreja. E aí ele falou, que igreja? Aí eu respondi para ele assim, a Igreja Universal. Mas amanhã não é de lá? Aí eu falei, a gente vai invadir a Igreja Universal. E assim aconteceu. Eu invadi a igreja, na hora o pastor ficou desesperado, agoniado, abriu a porta do escritório e tentou correr. Então, quando ele tentou correr, eu peguei ele pela camisa e derrubei. Foi quando ele caiu na escada do altar. Quando eu peguei a gravata do pastor, arrodeei no pescoço dele e comecei a enforcar. Ele ficando roxo e eu apertando. Então, naquela hora, foi que eu ouvi uma voz. O meu primo falou, faz isso não, para. Foi quando eu larguei, deixei ele lá na escadeira do altar, meio desmaiado, e prendemos fogo. Quando eu tomei conhecimento, foi um misto de vergonha, de humilhação, de dor. Eu não tive coragem de falar com o pastor. Tenho vergonha de falar. Essa é a verdade. Você não lembrava do período que você esteve na igreja, na IBI? Não, senhor. Se eu pudesse voltar, não fazia mais. Pedia desculpa, perdão. Quando eu percebi que assim, ele estava no auge mesmo, eu não tinha mais o que fazer. E aí veio a fogueira santa. E aí eu olhei para o altar e eu falei, meu Deus, o que é que eu vou sacrificar? Quando eu subi no altar, eu subi como Ana, né? Com o meu verdadeiro sacrifício. O meu sacrifício ali simbolizava a alma, a salvação da alma do meu filho. E passado o sacrifício, as coisas começaram a piorar. Aí ele conheceu a atual esposa dele e aí começou todo o sofrimento com ela também. Então foi quando a minha esposa começou a ir na igreja, começou a pegar firme, e ela foi para a igreja um domingo de manhã, e quando ela voltou, eu estava em casa, e ela falou assim para mim, tá vindo um pessoal da evangelização, vim fazer uma visita para você. O pessoal chegou, me fez o convite, foi no início da pandemia. Nesse tempo, nesse período, foi onde teve o culto online, que foi a reunião com o bispo Sérgio Corrêa, e eu participei dessa reunião, parti do pão, e no final dessa reunião, o bispo Sérgio Corrêa falou o seguinte, você que está aí vivendo no erro, se você morrer desse jeito, a sua alma vai para o inferno. No outro dia de manhã, eu procurei a igreja, conversei com um pastor, o pastor me orientou o que era o batismo, e foi quando eu aceitei e eu me batizei. Passaram-se o tempo, foi quando eu ouvi uma mensagem do bispo Macedo que falava assim, aquele que não tem o Espírito de Cristo, esse tal, não é dele. Então isso mexeu comigo, eu fiquei pensando. E eu não queria voltar para aquela vida. Então no dia 10 de 10 de 2022, eu fui sincero com Deus. Eu não orei, foi literalmente uma conversa, conversando. Eu vi o bispo Macedo falando que aquele que não tem o Espírito, esse tal, não é dele. Então, se eu estou aqui sem o teu Espírito, a qualquer momento eu posso voltar. E não é isso que eu quero. Eu quero permanecer. Foi nesse dia que eu recebi o Espírito Santo. Eu fui ali tomado por uma paz, uma certeza, uma certeza, não foi emoção. Esse filho é o filho dos meus votos.
Hoje eu não me preocupo mais. Então o altar ele funciona. Hoje eu sirvo a Deus, hoje a minha família também está no altar, os meus filhos. E foi o altar que ele subiu para tirar a vida do pastor. O mesmo altar que eu subi para sacrificar pela alma dele. E o mesmo altar que hoje ele sobe para pregar a palavra de Deus. Esse mesmo altar que ele subiu para tentar tirar a vida do pastor. Foi o altar que acolheu ele. O Jardim do Getsemane começou como um lugar onde se prensava azeitonas para fazer azeite. Depois se transformou em um ponto de encontro entre o Pai e o Filho. E na última noite de oração ali, o Getsemane se tornou o lugar onde revela quem cada pessoa realmente é. No momento em que a pressão aumenta, o ser humano é testado por seus próprios desejos. E neste lugar, Deus quer te fazer enxergar coisas sobre você. Nesta quarta-feira, 3 de dezembro, a continuação do estudo dos mistérios do Getsemane, especialmente 19 horas, Avenida Constantino Neri, 1515, em São Geraldo. E em todas as igrejas Universal. Encontre os endereços pelo site universal.org/localizar. Diante desse testemunho, por isso eu disse para você que essa fogueira santa é um propósito de fé, um período de fé onde colocamos a nossa vida no altar pelos maiores milagres e testemunhos, como essa história. Você pode estar conosco nessa quarta-feira, buscar uma igreja universal próxima à sua casa ou aqui no Templo Maior. Se possível, traga a sua Bíblia. Nós estaremos falando sobre os mistérios do Getsemane. Eu vou ao pastor Jacó, que vai ler nomes e depois dará a você que está nos assistindo o endereço de onde ele estará nessa quarta. Por favor, pastor. Pode chamar agora o 2123-3202. 2123-3202. Tem uma pessoa aqui que se apresenta como amiga. Diz assim: vendo esse testemunho, chamou muito a minha atenção, pois eu estou precisando também dessa transformação na minha vida. Eu estarei nessa quarta-feira, às 19 horas, na Catedral. Tem uma moça aqui chamada Jennifer. Ela diz o seguinte: tenho me sentido muito fraca e desanimada. E eu sei que é falta da presença de Deus. Eu estarei nessa quarta-feira, às 19 horas, na Catedral. Bom, eu estarei ali, pastor Wilton, na Avenida Ramos Ferreira. Aí está a imagem da nossa igreja, uma igreja muito aconchegante, com todas as instalações em ordem, estacionamento subterrâneo para atender as pessoas. Avenida Ramos Ferreira, 2127. Você pode atender nesse endereço, Avenida Ramos Ferreira, 2127, na Praça 14, nos mesmos horários, nessa quarta-feira, pastor Wilton. Obrigado. Você pode... Coloca novamente a imagem da igreja do pastor Jacó. Como ele mesmo disse, uma igreja aconchegante, tem ali o estacionamento, totalmente gratuito para todos. Você que vive próximo a esse endereço, nesse bairro, né? Nessa região, você pode participar também, falando sobre isso na quarta-feira, levando a sua Bíblia, às 19 horas, principalmente, na grande noite da salvação. Ou aqui no Templo Maior, se você deseja, Constantino Neri, 1515, no bairro São Geraldo. Bem, pessoal, e agora eu quero dar sequência, lembrando, daqui a pouco a oração, mas eu quero falar um pouquinho com você sobre essa sexta-feira. Nós estamos terminando o ano, já estamos aí no último mês desse ano, e talvez para você esse ano foi um ano bem difícil, né? Bem complicado. Caminhos amarrados, trancados, você sendo vítima da inveja, de uma maldição, mas é possível você terminar o ano colocando todo o mal debaixo de seus pés, porque essa é a promessa de Deus. Inclusive, se tiver aquela imagem da palmilha com o versículo, pode até colocar, tá aí, ó. Olha o que Deus promete. E o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés. Quer dizer, Deus nos dá autoridade, né, para esmagar, mas o mal será esmagado não debaixo dos pés de Deus, mas dos seus pés, através de uma atitude, de uma decisão, de lutar contra isso. Eu falo com você que está com os caminhos trancados, esse ano para você tudo deu errado,
Você é aquela pessoa que deu um passo para frente, 2, 3 passos para trás. Você está sendo vítima de inveja no seu relacionamento, no seu casamento, na sua vida conjugal, na sua vida sentimental, no trabalho. Você tem sofrido com problemas espirituais e precisa de uma libertação. Sexta agora, nós aguardamos por você. Eu quero que você acompanhe essa matéria que mostra também testemunhos de pessoas que entenderam que existia o lado espiritual e lutaram, foram libertas. Veja. Um sentimento corrosivo. O poder destruidor de minar relações e destruir a paz interior. Um sentimento que transforma a admiração em hostilidade. A inveja pode se manifestar de várias formas, através do olhar, de um elogio ou de forma direta. Eu tinha uma irmã que tinha inveja de mim. Uma vez tinha uma fotografia minha na casa dela. Ela cortou a minha fotografia dos meus sobrinhos, né, do filho dela, para não ficar perto, vendo eu o dia inteiro. Porque ela falava, essa daí consegue tudo que ela quer. Enquanto uns são invejados na família, outros são na vida profissional. Um comentário apenas. É um comentário que uma pessoa fez em relação ao trabalho. Depois disso, tudo começou a dar errado. Desde então, as coisas passaram a dar errado na vida de Vanessa. O trabalho ele era desenvolvido da mesma forma, mas aí o olhar das pessoas que estavam acima de mim já não era mais o mesmo. Então eu desenvolvia o trabalho da mesma forma, mas eles já não viam o resultado da mesma maneira, até um ponto que chegou a minha demissão. Há pessoas que não suportam ver a sua felicidade. Pela frente, sorrisos e parabéns, mas pelas costas, corroídas pela inveja. E por isso, sem razão aparente, o sucesso se transforma em fracasso, perdas inexplicáveis e situações incompreensíveis. Isso chama-se inveja, um mal espiritual enviado para destruir. E se não for combatido, pode levar uma vida ao fim. Quando eu cheguei aqui na igreja, na corrente da libertação, na sexta-feira, né? Então realmente despertou aquilo que estava, né, me perseguindo, da inveja. Eu comecei a ver o que realmente eu tinha que fazer, me apegar mais, né? Fazer uso de tudo aquilo que os pastores passavam. Comecei a frequentar as reuniões de sexta-feira. Tudo que o homem de Deus falava no altar, eu fui aplicando e gradativamente as coisas foram mudando. Hoje eu fui curada, graças a Deus, fui liberta das perseguições também, porque hoje eu sou totalmente dependente, não dependo de ninguém, trabalho por conta, tenho uma vida regular, né, uma vida abençoada, sem depender de ninguém e não tenho medo de inveja. De fé em fé foi mudando, as portas começaram a se abrir novamente. E hoje eu sou livre da inveja. Se você percebe que está sendo vítima dessa energia negativa, venha nesta sexta-feira, na sessão espiritual do Descarrego. Receba a oração forte para combater todos os espíritos que atuam através da inveja. Traga a sua família. Especialmente às 19 horas, na Avenida Constantino Neri, 1515, em São Geraldo. Olá, que Deus abençoe a todos. Nós estamos aqui na reunião das 19 horas da sexta-feira e nós estamos em um propósito muito especial e eu quero convidar você que me assiste, seja você da Igreja Universal, de uma outra denominação, católicos, espíritas, você que está afastado da presença de Deus, ou você que passou esse ano para você foi um ano onde você foi pisado pelo mal, pisado pela inveja, pisado pelos problemas, mas você pode terminar o ano, sabe, invertendo esse papel, até porque a palavra de Deus diz
que o Deus da paz, como está escrito, o Deus da paz, ele colocará em breve Satanás debaixo dos nossos pés. Sabe o que isso significa? Que o único lugar onde o diabo deve estar na sua vida é debaixo dos seus pés. Então, eu quero convidar você que se encontra invejado, trazendo uma maldição hereditária, os seus caminhos trancados, sabe? A destruição na sua família, no seu casamento, problemas espirituais. Você sofre com pesadelos constantes, você sente que alguém persegue você, você não consegue dormir à noite. Neste mês de dezembro, nós vamos estar formando novamente esse corredor e às 19 horas eu vou realizar a reunião em jejum em seu favor. Até porque o Senhor Jesus disse que há certas castas de demônios, de encostos, de espíritos que saem somente com a oração e o jejum. E não é somente a minha oração e o meu jejum, não. Nós estamos unindo a fé com homens e mulheres de Deus que estão aqui nesse corredor, vestidos de branco, a cor da paz, determinando que ainda esse ano você tenha paz. Você aceita esse convite? Avenida Constantino Neri, 1515, no bairro São Geraldo. Nós temos vários horários, 6 da manhã, 7 da manhã, 10 da manhã, ao meio-dia, às 15, às 17 e neste horário em jejum pela sua libertação às 19 horas. Não aceite terminar o ano sendo pisado pelo mal. Não, nós vamos pisar nesse mal e nós vamos ajudar você a terminar o ano bem, o ano livre e liberto. Você é meu convidado. Até lá. Esperamos por você aqui no Templo Maior nessa sexta-feira, terminando o ano, colocando o mal debaixo dos seus pés. Você pode fazer isso aqui ou em uma igreja universal próxima a você. O pastor Jacó vai ler nomes e esse mesmo trabalho o senhor também estará realizando nessa sexta, né, pastor? É verdade, pastor Wilton. Tudo começa pela libertação, não adianta. Até no ministério do Senhor Jesus, a libertação é algo muito sério. Curar enfermos e expulsar demônios. Nessa sexta-feira, os obsessores serão pisados pelo poder de Deus. A Elza, ela disse o seguinte: eu tenho sofrido com insônia, depressão, tristeza, pensamentos horríveis. Nessa sexta-feira, eu estarei às 19 horas. E também a Joana, ela diz assim: estou sofrendo com depressão, devido a muitos problemas que eu tenho passado na minha vida, coisas passadas. E eu não sei o que fazer. Vendo o programa, tomei a decisão de estar nessa sexta-feira, às 19 horas. Pastor Wilton, eu vou estar ali forte, na libertação, na Avenida Ramos Ferreira, 2127, Praça 14. Avenida Ramos Ferreira, 2127, Praça 14, a imagem da igreja está aí, estacionamento subterrâneo, libertando as pessoas pelo poder de Deus, pastor Will. Obrigado. Você pode, então, você que está próximo aí a essa igreja, você pode buscar o pastor Jacó, a equipe de pessoas, de homens e mulheres de Deus que vão te ajudar também nessa sexta-feira, ou aqui no Templo Maior, nós aguardamos por você. Constantino Neri, 1515, no bairro São Geraldo. Bem, agora é momento de oração. Eu sei que muitos esperaram por esse momento. Prepare, por favor, o seu copo com água, é momento de oração. Nós vamos unir a fé com o pastor João Luiz agora. Momento de oração, vamos falar com Deus. É momento de oração. Prepare o seu copo com água. Vamos unir a fé e juntos falar com Deus. Senhor Espírito Santo, o Senhor disse: invoca-me e eu responderei. E nós estamos aqui a te invocar o nome, o único nome que tem é o nome do Senhor. O Senhor disse que não há outro nome, meu Deus, debaixo do céu que possa salvar, só o teu nome. Porque foi o Senhor que foi prensado no Getsemane, o Senhor que passou pela via dolorosa, o Senhor que recebeu os pregos nas mãos, a coroa de espinho na cabeça. O Senhor, meu Pai, que sofreu para que esta pessoa hoje não venha estar sofrendo. Então que este sofrimento, meu Pai, que essa pessoa trouxe até aqui, venha, meu Pai, terminar neste momento, assim como essa oração, ela chega ao fim, que chega ao fim as lágrimas, a dor, o gemido, as doenças, esse câncer, meu Pai, chega ao fim agora,
Meu Deus, esse vício, essa depressão, essa opressão chegue ao fim agora, meu Pai. Que esta água que nós consagramos ao Teu nome, quando bater dentro do organismo dessa pessoa, seja o Senhor levantando, meu Pai, essa pessoa do chão, arrancando ela da lama, como um guindaste as Tuas mãos, erguendo ela, meu Deus. Como o Senhor ergueu os testemunhos que foram colocados dentro dessa programação. Nós consagramos e abençoamos, e todos os que creem digam amém e graças a Deus, beba do seu copo com água. Graças a Deus, e que Deus abençoe o pastor João Luiz, como o pastor João Carlos, que sempre estão unindo a fé conosco. Nós estamos chegando aos momentos finais da programação, falamos dessa quarta, a importância da sexta-feira, mas eu quero terminar falando um pouquinho sobre esse domingo. Esse próximo domingo, nós vamos realizar de forma nacional o Domingo do Fim da Tristeza. Para todas as pessoas que têm chorado, que têm derramado lágrimas, você que está sofrendo, você é uma pessoa que chorou o ano todo, mas você pode terminar o ano na presença de Deus para que Ele seque as suas lágrimas, até porque existe uma promessa na palavra de Deus, várias promessas com respeito a isso. Lá em Apocalipse ele diz, e Deus, o próprio Deus, Ele é o único que pode fazer isso. E Deus limpará, quer dizer, vai limpar, vai enxugar dos seus olhos toda lágrima. Quer dizer, você que está me assistindo e tem chorado pelo casamento que se destruiu, pela família que está se desfazendo, você tem chorado a cada dia pelas frustrações, porque você, idealizou tantas coisas, tantos sonhos, e o tempo está passando e você não tem conseguido realizar esses sonhos. Esse domingo, às 9h30 da manhã, em uma igreja universal, como também aqui no Templo Maior, nós vamos determinar que seja o fim de toda a tristeza, de toda a amargura que está na sua alma. Eu termino a minha participação com uma chamada que explica melhor o que estaremos fazendo, tá bom? Se prepare. Deus te abençoe. Por fora, tudo continua. O trabalho, os compromissos, as obrigações. Mas por dentro, é como se você estivesse se arrastando para manter a sua vida em pé. Há um peso que você sente, mesmo quando não está carregando nada. A ausência de alegria, mesmo quando haveria motivos para sorrir. A tristeza rouba as forças e suga as suas energias. Mas ela não será mais alimentada se você decidir. E se você crê, essa tristeza está com os dias contados. Neste domingo, 7 de dezembro, o dia do fim da tristeza. Às 6h50, 9h30, 15 e 18 horas. Avenida Constantino Neri, 1515, em São Geraldo. E em todos os templos da Igreja Universal. Começou o maior período de intercessão por transformações de vidas. E desta vez, pela primeira vez na história, o Jardim das Oliveiras do Templo de Salomão será o local onde bispos e pastores se conectarão ao Brasil e ao mundo em uma imensa corrente de fé para clamarem por você. De segunda a sexta-feira, às 21h30, a Caminhada da Fé, rumo ao Jardim do Getsemane. Acompanhe ao vivo pelos canais TV Templo, na Grande São Paulo, Canal 10.1, CNT, Canal 21, TV Gazeta, Univer Vídeo, Rede Aleluia e pelos canais oficiais da Universal no Facebook e YouTube.